A cruz de Cristo. E soltos eles foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar, e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Atos 4, verso 23 a 28. Pelo uso que fizeram do Salmo 2, os cristãos primitivos mostraram que entendiam por que estavam sendo perseguidos. Mas depois, em sua oração, eles fizeram uma coisa deveras extraordinária. Repetidamente fizeram uma referência à recente morte do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém. Foi isto que disseram, aspas, contra o seu Cristo. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Fecha aspas. E a pergunta que se nos antepõe é: por que estas pessoas em sua oração, de repente, se referem a isso? Pois bem, esta oração é da igreja primitiva, é cristianismo verdadeiro. Não há nada que seja racional na oração do cristão de verdade. Não é um grito qualquer, de coisa alguma, de qualquer coisa ou de nada. Esta oração é gerada e inspirada pelo Espírito Santo. Não há nada de violento ou de turbulento nesta oração. É uma progressão ordenada do pensamento e, contudo, de repente, há uma referência à morte do nosso Senhor. E havia uma razão para isso. Talvez vocês digam que essa referência veio naturalmente como interpretação do Salmo 2, que tinham acabado de citar. Concordo plenamente. Cristo cumpriu o Salmo 2, como temos visto, mas há algo mais. Os crentes viram também que a crucificação do nosso Senhor lançou luz sobre a condição em que eles se encontravam. Eles estavam praticamente dizendo, aspas, eles estão fazendo isso conosco, porém fizeram exatamente a mesma coisa com ele. É o mesmo princípio, fecha aspas. Isso, penso eu, também está envolvido. Mas também, por essa referência à morte do nosso Senhor, e principalmente como está expressa, os nossos olhos são abertos para vermos o ensino apostólico concernente à sua morte na cruz do Calvário. Aqui no verso 28, especialmente, temos o conceito da igreja primitiva sobre a morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Chamo a atenção de vocês para estas palavras porque são cruciais em conexão com a fé cristã. O centro mesmo da pregação cristã é a pregação da cruz. Já vimos isso. Por certo, vocês se lembram de que no dia de Pentecoste, Pedro se levantou e se pôs a pregar. E em sua pregação fez uma exposição sobre a morte do nosso Senhor. A mesma coisa é certa quanto ao incidente da cura do homem coxo junto à porta do templo chamada Formosa. No momento em que Pedro começou a pregar e a explicar que este homem não tinha sido curado por ele e João, e sim por este Senhor, ele inseriu a cruz. E de novo, perante o sinédrio, ele faz precisamente a mesma coisa. Aspas, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Fecha aspas. Atos 3, versos 11 e 12. Isso é pregação da cruz. Vê-se, pois, que assim que a igreja cristã começou a pregar e a ensinar, pregou Jesus Cristo e este crucificado. A cruz é o vero coração da mensagem. E aqui, nesta oração, vemos isso outra vez.
Depois, quando atentamos para o ministério do grande apóstolo Paulo, vemos que ele também se centraliza na cruz. Se vocês lerem o informe sobre o seu sermão em Antioquia da Pisídia, Atos capítulo 13, verão que ele expôs a cruz e ele sempre fazia isso. Um resumo disso nos é dado uma vez por todas numa frase realmente memorável que consta na primeira carta de Paulo aos Coríntios, aspas, nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, fecha aspas. 1 Coríntios capítulo 2, verso 2. Aí está ele, fora de Corinto. Sobre o que ele vai pregar? Qual é o centro e o cerne do Evangelho? É, aspas, Jesus Cristo e esse crucificado, fecha aspas. No capítulo 15 da mesma epístola, Paulo lembra aos coríntios a mensagem que lhes pregara antes de qualquer outra, aspas, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, fecha aspas, etc. Versículos 3 e 4. E de novo, na segunda carta aos Coríntios, ele diz, aspas, somos embaixadores da parte de Cristo. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, fecha aspas. E então vem, aspas, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Fecha aspas. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 20 e 21. Esta mensagem de reconciliação que, aspas, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, fecha aspas, 2 Coríntios 5, 19, é que é a grande mensagem central da fé cristã. É sempre crucial. A igreja primitiva sempre lhe deu a maior proeminência. O apóstolo Paulo emprega, na verdade, uma figura bastante ousada, na qual se compara a um cartaz. Diz ele, aspas, Jesus Cristo foi já representado, fecha aspas, literalmente, aspas, posto numa cartaz, fecha aspas, como crucificado, fecha aspas, perante os olhos dos Gálatas. Gálatas 3, verso 1. Paulo tinha colocado diante deles. Que foi que ele colocou em cartaz? Sempre a morte do Senhor Jesus Cristo. E até hoje nunca houve um período de avivamento e de reforma que não tenha apregoado a centralidade e o caráter crucial da morte do nosso Senhor na cruz. Por conseguinte, segue-se por uma inevitabilidade e necessidade lógica que o que serve de prova final e suprema para ver se eu e você somos cristãos ou não é a ideia que temos da cruz, não é? Não estou interessado em como cada um de vocês se intitula, nem da bondade ou da maldade da sua vida. Não estou interessado nestas ou naquelas experiências que vocês possam ter tido. Não, a nossa ideia da cruz é a pedra de toque, é o teste por excelência. É isso que sempre prova, fora de toda dúvida, exatamente onde estamos. Se vocês se julgarem por qualquer outro teste, vocês se extraviarão. O mundo pode imitar muito aquilo que eu afirmo e do que me gabo, mas há uma coisa que nunca pode ser imitada, a morte na cruz do Calvário. Qual será então o sentido dessa morte? Examinemos isso juntos. Vamos, aspas, contemplar a estupenda cruz, fecha aspas. O que aconteceu ali? Pois bem, há muitos que pensam que não há nisso nenhum problema. Dizem eles que isso é muito simples. A morte do nosso Senhor nada mais foi que um ato de homens ignorantes e cruéis, traidores da humanidade. Eles mataram Sócrates, eles mataram os profetas, eles sempre matam os maiores benfeitores, e o presente caso é apenas outra ilustração disso. Mas, obviamente, essa ideia não é suficiente porque não explica ou não visa a questão da pessoa de Cristo. Ei-lo aqui. Ele pôde realizar milagres, pôde controlar os elementos enfurecidos, pôde dar vista aos cegos, pôde fazer o surdo ouvir, pôde fazer o coxo andar, pôde até ressuscitar mortos. Então, por que morreu? Se foi apenas pelo desatino de homens ignorantes, porque tal pessoa permitiu que isso acontecesse? E não somente essa explicação não trata da pessoa de Cristo, porém também não trata do poder de Deus. Nesta oração de Atos, capítulo 4, vemos uma grande ênfase sobre o poder de Deus, aspas, que fizeste o céu e a terra, e o mar, e tudo o que neles há. Fecha aspas. É uma referência à maravilhosa história da sua atividade no Velho Testamento.
Daí, por que a cruz haveria de acontecer se fosse mera atividade de homem? Em acréscimo, o registro dos evangelhos conta-nos que o nosso Senhor mesmo disse que poderia ter sido salvo muito facilmente. Se um Elias foi arrebatado para o céu por Deus, por que não o Filho de Deus? Mateus 26, verso 53. Portanto, a grande interrogação que permanece conosco é: onde está a parte de Deus nesta morte da cruz? E onde entram os seres humanos? Como conciliar os dois elementos? Não se pode explicar a cruz em termos meramente humanos. Todavia, como Deus e a humanidade se engajam na cruz, e esse é justamente o problema que é solucionado em nosso texto. Indubitavelmente, foi por isso que estes cristãos primitivos oraram como oraram neste ponto. Aspas, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel para fazerem, fecha aspas, e o fizeram, aspas, tudo o que na tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer, fecha aspas, a parte de Deus. Aí nessa frase, prenhe de significado, nos é dada uma visão da cruz que desvenda toda a situação diante de nós, a parte de Deus e a do homem exposta clara e objetivamente numa oração. Que coisa maravilhosa é a oração! Permita então que eu lhes mostre que essa frase não somente nos oferece uma grande e fiel exposição do sentido da morte de Jesus Cristo, mas também, ao fazê-lo, trata de todos os modernos entendimentos errôneos da cruz e o refuta. Essa incompreensão é a grande tragédia do mundo. As Escrituras nos narram que essa foi a tragédia das tragédias. Os judeus, dentre todos os povos, entendendo-a mal e tropeçando nela, os gregos ridicularizando-a e rindo dela de longe. E daí por diante, o mundo continua fazendo isso. E a coisa mais espantosa é que não foi só o mundo que sempre a rejeitou, e sim a própria igreja muitas vezes tem feito total confusão sobre ela, apresentando-a como quase o oposto do que ela realmente é. Que lástima! Pois bem, esta grande declaração trata de alguns destes conceitos errôneos. Antes de tudo, a morte de Jesus Cristo na cruz não foi um acidente. Aqui se mostra que era inevitável, aspas, para fazer tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer, fecha aspas. A cruz não foi algo inesperado. Hoje se afirma comumente que o nosso Senhor foi tomado de surpresa e se abateu. Lembro que uma vez um homem interpretou aquelas gloriosas palavras, aspas, está consumado, fecha aspas, dando-lhe o sentido de, aspas, acabou-se. Sou um fracasso completo. Eu pensava que podia persuadi-los, mas não pude, fecha aspas. Aspas, ele morreu no maior desânimo, fecha aspas, disse o homem. Aspas, veio para reformar primeiro o seu povo e, por meio dele, o mundo inteiro, entretanto, deu tudo errado, fecha aspas. Mas o certo é que não se pode sustentar essa ideia nem por um segundo, e não somente por causa desta oração. O nosso Senhor disse pessoalmente muitas vezes aos seus discípulos que ia morrer. Em Cesareia de Filipe, depois da grande declaração feita pelo apóstolo Pedro, aspas, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, fecha aspas, Mateus 16, 16. Imediatamente começou a dizer-lhes que seria entregue nas mãos de homens cruéis e seria morto. Pedro não gostou, não pôde entender isso, aspas, de modo nenhum te acontecerá isso, fecha aspas, disse ele. Contudo, o nosso Senhor disse, aspas, para trás de mim, Satanás, fecha aspas, Mateus 16, verso 22 e 23. E lhes ensinou claramente que a sua morte vinha chegando. Disse ele, aspas, o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos, fecha aspas, Marcos 10, verso 45. E quando Elias e Moisés apareceram ao nosso Senhor no Monte da Transfiguração, somos informados de que, aspas, falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém, fecha aspas, Lucas 9, verso 31. Depois disso, nosso Senhor falou muitas vezes sobre a sua morte. Os seus seguidores não puderam aceitar isso, porém, isso não significa que ele não lhe falou a respeito. Ele os estava preparando constantemente, aspas, não se turbe o vosso coração, fecha aspas, disse ele, João 14, verso 1.
A morte do nosso Senhor não foi um acidente, não foi inesperada, não o tomou de surpresa. Ou, para dizê-lo de outro modo, a morte do nosso Senhor na cruz não foi algo que poderia ter sido evitado, ou que poderia não ter acontecido. Isso faz parte da mesma ideia errônea. Há quem diga, aspas, que erro! Se ele não tivesse insistido em ir para Jerusalém, se tivesse ficado fora por um tempo, até se acalmar os ânimos, bem pode ser que nunca tivesse acontecido isso. Foi uma tragédia que poderia ter sido evitada, fecha aspas. Para isso também há uma resposta completa. Em sua detenção, quando um dos seus discípulos desembainhou sua espada e ia defendê-lo, o nosso Senhor repreendeu o seu discípulo. Aspas, mete no seu lugar a tua espada, fecha aspas, disse ele. Aspas, ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Fecha aspas. Mateus 26, versos 52 e 53. Se ele quisesse, facilmente poderia ter sido levado para o céu. Mas não. Sua morte precisava acontecer. Era uma necessidade absoluta. Não podia ser evitada. Portanto, devemos descartar-nos dessa noção de que, em algum sentido, a cruz foi um acidente que se deve atribuir unicamente ao desatino e à cegueira da natureza humana decaída. Permitam que a seguir eu tome um segundo grupo de pessoas que entenderam de forma completamente errada a morte do nosso Senhor. Dizem elas que a cruz só tinha por objetivo ser um exemplo para nós. Essa ideia é comum na atualidade e também as pessoas a expõem de diferentes maneiras. No sermão anterior estivemos pensando nas duas guerras mundiais. Sou suficientemente velho para lembrar o que tantas vezes se disse durante a Primeira Guerra Mundial. Não ouvi tanto disso na segunda vez. A morte de Cristo era usada para inculcar um espírito de patriotismo. No entanto, no extremo oposto, a morte do nosso Senhor era mal utilizada exatamente da mesma maneira. O pacifista diz, aspas, aí está o supremo exemplo de alguém que não faz nada para defender-se. Ele está absolutamente em seus direitos, ao passo que os seus opositores estão totalmente no erro. Mas ele não luta. Ele não move um dedo. Ele deixa que façam com ele o que quiserem. Em completa passividade, ele se submete, sem se queixar, nem murmurar, e proíbe que o defendam com uma espada. Fecha aspas. O pacifismo sustenta que o mesmo Senhor nos ensina da cruz a seguir o seu exemplo e a fazer a mesma coisa. Não seria esse um conceito muito comum da cruz de Cristo? Uma terceira variante da ideia de que a cruz é um exemplo reclama-se o maior volume de entendimento intelectual. O que se diz é que na cruz o nosso Senhor estava oferecendo a nós a perfeita e mais gloriosa ilustração da maneira pela qual devamos estar prontos a sujeitar-nos completa e absolutamente a Deus e à sua vontade, mesmo que isso venha a significar que tenhamos que morrer. O nosso Senhor prontificou-se a morrer e morreu em obediência ao Pai. Ele nos deixou o maior exemplo de completa submissão a Deus. O terceiro grupo de pessoas que entende mal a cruz diz que a cruz de Cristo é uma coisa a qual Deus responde e que Deus utiliza. A cruz, dizem-nos, foi inteiramente uma ação do homem, destes homens cruéis, destes membros do Sinédrio, destes fariseus, escribas e saduceus astutos, destes eclesiásticos, políticos e teólogos. Eles foram inteiramente responsáveis. Não deviam ter feito isso, mas fizeram. Deus, porém, viu uma oportunidade no que eles fizeram e reagiu fazendo uso dela. Talvez vocês ouçam a expressão dessa ideia de pessoas consideradas evangélicas bíblicas. Aspas, Deus, fecha aspas. Dizem elas, aspas, olha para o mundo e diz, apesar de vocês terem feito isso com o meu filho unigênito, que tanto amo, continuo amando vocês. Não deviam ter feito isso. Vocês mataram o meu único filho, todavia, até isso eu vou perdoar. Fecha aspas. Vocês veem o que isso quer dizer? Esse conceito ensina que é o homem que está agindo e que Deus está meramente reagindo. Deus se aposta da ação humana e a emprega para revelar o seu grande e eterno amor. Outros acrescentam que o nosso Senhor fez a mesma coisa na cruz. Ele olhou para nós e disse, embora vocês tenham feito isso comigo, continuo a amar vocês.
A cruz, diz-nos, é apenas uma grande proclamação de que Deus nos ama a todos, a cada um de nós, quer o saibamos, quer não. E nos está dizendo, por meio da cruz, que por mais que lhe desobedeçamos, por mais que violemos as suas leis e cuspamos em sua santidade, e mesmo tendo assassinado o seu Filho unigênito, ele ainda nos ama, a despeito disso tudo. Ora, de acordo com os apóstolos, não é esse o sentido da cruz. O versículo 28 mostra que Deus não reagiu ao que aconteceu na cruz. Deus foi o autor da cruz. Aqui, neste único texto, tudo é exposto de maneira absolutamente perfeita. A cruz foi a ação de Deus. É assim que a igreja primitiva a explica no meio de uma oração. Às vezes me pergunto se nós alguma vez oramos, meus amigos. Isso é oração. Isso é orar com entendimento. É orar em decorrência da revelação da grande doutrina da salvação feita por Deus a seu povo. Os homens de fato crucificaram nosso Senhor, mas a sua morte foi determinada por Deus. Eles estavam apenas cumprindo o plano de Deus. É isso que os apóstolos ensinavam. Pedro já dissera isso tudo em seu sermão no dia de Pentecostes. Em Atos 2:23, lemos, aspas, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos. Fecha aspas. Ó, que mensagem para proclamar, que privilégio ser um pequeno arauto de uma tal mensagem. Qual é o sentido da cruz? Vou dizer-lhes. A cruz não é ação do homem. No sentido, estas autoridades eram meros instrumentos mecânicos, porque não sabiam o que estavam fazendo, como nosso Senhor disse na cruz. Aspas, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Fecha aspas. Lucas 23:34. Mas Deus sabia e o Filho sabia. Foi porque o Filho sabia que ele tinha derramado gotas de sangue em sua agonia no jardim do Getsêmani. Se possível, que passe de mim, senão eu passarei por isso. A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi algo planejado. Pedro disse isso no dia de Pentecoste. E agora ouçam-nos, anos mais tarde, quando já velho, escreve sua epístola. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de nossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. 1 Pedro 1, versos 18 a 21. A cruz um acidente? A cruz uma surpresa? A cruz foi algo que podia não ter acontecido e que não precisava ter acontecido? A cruz meramente uma coisa que Deus usa? Não, a cruz foi planejada, pré-ordenada antes do mundo haver sido criado. Antes do homem ter sido formado, Deus planejou a morte de Cristo, seu Filho. Essa é a explicação, e estes cristãos primitivos tinham visto isso. Aspas, tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Fecha aspas. Posso, de fato, provar isso com base no Velho Testamento, porque a oferta de Abel foi mais aceitável para Deus do que a de Caim. Há só uma resposta, foi uma oferta de sangue. Ali começa, vocês veem. Continue lendo o Velho Testamento. Leia o livro de Levítico, Êxodo antes, Números depois e daí em diante. Todas as ofertas queimadas e os sacrifícios, o cordeiro que era morto e oferecido de manhã e ao entardecer, o sacerdote pondo suas mãos sobre a cabeça de um animal, imolando o animal, coletando o sangue, apresentando-o, sempre esta ênfase ao sangue. Quer dizer disso tudo? Tudo diz respeito à profecia. É o Deus que tinha planejado a morte de seu filho na cruz, preparando a humanidade para isso, especialmente o seu povo. Estes sacrifícios e ofertas do Velho Testamento são tipos, sombras, profecias. Chamem-lhes como quiserem. Em si mesmos, nada são, digamos assim, mas apontam para o futuro. Deus estava dizendo ao povo que ele ia fazer isso. Chegamos depois aos grandes livros proféticos do Velho Testamento. Veja o capítulo 53 do livro do profeta Isaías. Ali,
nós termos mais claros possíveis, Isaías profetiza a morte do Filho de Deus na cruz. Todavia, essas pessoas inteligentes do nosso tempo nos estão dizendo que foi um acidente que jamais precisava ter acontecido e que Deus simplesmente fez uso dela. Deus, digo eu, não somente a planejou, porém também informou esta raça de gente e, por meio dela, informou o mundo de que ia fazer isso, que a cruz era o centro de toda a sua gloriosa atividade. Mas depois, chegamos ao Novo Testamento, e o primeiro pregador que encontramos é João Batista, homem extraordinário. Ali o vejo um dia junto a 2 dos seus discípulos, e de repente ele vê Jesus de Nazaré, e diz imediatamente, aspas, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, fecha aspas, João 1, verso 29. O Cordeiro de Deus, o Cordeiro que Deus mesmo providenciou, não o Cordeiro providenciado por sacerdotes no tabernáculo e no templo. Aí está o Cordeiro do próprio Deus, que tira o pecado do mundo. O primeiro pregador, o precursor, põe o dedo nisso. Ele aponta para a cruz. Esse é o sentido, não um acidente, não uma ação humana, e sim o plano determinado de Deus. A hora soou e está prestes a acontecer. E depois, quando lemos o ensino pessoal do nosso Senhor nos Evangelhos, ouvimos-lo dizer, aspas, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fecha aspas. João 3, versos 14 e 15. Ele está dizendo a mesma coisa. De novo ele diz, aspas, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Fecha aspas. João 12, 23. A hora. Fiquem de olho nessa expressão, especialmente no Evangelho de João. Ele tinha vindo para uma dada hora. E por isso lemos que ele, aspas, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Fecha aspas. Lucas 9, verso 51. Seus amigos tentaram detê-lo. Quando recebeu a informação de que Herodes estava conspirando para matá-lo, ele disse, aspas, ide, e dizei àquela raposa, eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Fecha aspas. Lucas 13, 32. Ele sabia exatamente isso e ensinava isso. E, como já vimos, lá esteve ele em agonia no jardim. Ele sabia o que vinha. Disse ele, Pai, seria esta a única maneira? Tudo bem, vou em frente. Aspas, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Fecha aspas. Lucas 22, verso 42. E suas últimas palavras na cruz foram, aspas, está consumado. Fecha aspas. João 19, verso 30. O que ele tinha que fazer fora feito. Então ele morreu e o sepultaram, mas ele ressuscitou, e ele-o aqui, repentinamente, aparecendo a 2 homens no caminho de Emaús. Eles estavam deprimidos e dizem, aspas, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, fecha aspas, Lucas 24, 21. Aspas, honestos e tardos de coração, fecha aspas, diz ele, aspas, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Fecha aspas, Lucas 24, versos 25 e 26. E explica tudo a eles. A morte não devia morrer? Tinha que morrer. Tinha sido profetizado. Leiam o último capítulo do Evangelho de Lucas e vejam como ele expôs tudo novamente aos que estavam reunidos no cenáculo. Ele os conduziu através do livro de Moisés, dos Salmos e dos profetas e mostrou sua pessoa neles todos. Mostrou que ele tinha que morrer e ressuscitar e que tudo isso fazia parte deste grande e eterno plano de Deus. E quando vocês lerem o resto do Novo Testamento e as epístolas, verão que eles estão dizendo exatamente a mesma coisa. Aspas, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Fecha aspas. 2 Coríntios 5, 21. Já examinamos as palavras de Pedro. Ele diz, aspas, os profetas contemplaram isto, mas não o entenderam quando escreveram sobre os sofrimentos de Cristo e a glória que se lhes havia de seguir. Não o entenderam, mas o escreveram e o contemplaram. Os anjos também, o ato mais grandioso de Deus. Fecha aspas. Vê 1 Pedro 1, versos 10 a 12. O autor da Epístola aos Hebreus o diz a seu modo, aspas, mas agora ainda,
Não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas, isto é, ao homem. Vemos, porém, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, fecha aspas, fora feito homem. Por quê? Aspas, por causa da paixão da morte, fecha aspas. Hebreus 2, versos 8 e 9. Por isso ele nasceu, por isso veio a este mundo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, nasceu em Belém para provar a morte por todos. Longe de sua morte ser um acidente, ele veio a este mundo com a finalidade de morrer. O ensino geral da Bíblia visa a este fim, e foi justamente isso que estes homens resumiram numa frase no meio da sua oração quando viram pressionados pelo veredito do Sinédrio. Os homens realizam os seus feitos, porém o propósito é de Deus. Foi Deus que o levou lá, foi Deus que planejou tudo antes da fundação do mundo. Mas por que Deus enviou seu Filho unigênito para morrer? Essa sempre será a verdade mais profunda do universo. Se bem que, num sentido, é muito simples. Porque Deus enviou seu Filho? Há só uma resposta. É porque Ele é Deus. É por isso que sempre devemos partir de Deus. Como temos visto, muitos dos nossos problemas são devidos ao fato de que não conhecemos Deus, não conhecemos a verdade sobre Ele e pensamos que Ele é como nós. Salmo 50, 21. Contudo, não é. A cruz aconteceu porque Deus é Deus. Significa que Ele é justo, significa que Ele é santo, significa que Ele é justo, significa que Ele é verdadeiro, que Ele é a verdade. O pecado do homem confronta o Deus eterno e sempiterno com um problema. Como pode um Deus santo, justo e reto perdoar seres humanos, pecadores? A natureza de Deus exige que o pecado seja punido. E Deus disse isso muitas e muitas vezes. Ele revelou isso constantemente no Velho Testamento, em linguagem explícita, em todos os sacrifícios e ofertas queimadas. Essa verdade é resumida em Hebreus com uma frase grandiosa, aspas, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, fecha aspas, Hebreus 9, 22. O pecado precisa ser punido. Deus o disse e, diversamente dos políticos, ele não muda as suas leis. Ele é, aspas, o Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Fecha aspas. Tiago 1, 17. Deus é, e o que ele diz é eterno. Ele não pode modificá-lo, não pode alterá-lo. Deus, aspas, não pode mentir. Fecha aspas. Tito 1, verso 2. Deus não pode voltar atrás no que diz. Sua natureza detesta o pecado. E o pecado não pode existir na sua presença. Ele é, aspas, um fogo consumidor, fecha aspas, Hebreus 12, 29. Aspas, o salário do pecado é a morte, fecha aspas, Romanos 6, 23. Todo aquele que peca merece morrer. É inevitável. A natureza justa, reta e santa de Deus o exige. Portanto, aqui está o problema. Quer dizer que a humanidade toda deve ser comissionada à morte e ao nada? Não, não. Isso seria a vitória do diabo. Deus, por amor da sua glória, deve salvar o seu povo. Entretanto, como pode? A lei é inútil, porque está, aspas, enferma pela carne, fecha aspas. Romanos 8, verso 3. Que é que Deus poderia fazer então? Há somente uma coisa, e digo isto com reverência, que Deus poderia fazer e fez. Ele enviou seu único filho a este mundo, aspas, por causa do sofrimento da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Fecha aspas, Hebreus 2, verso 9. O Filho de Deus levou sobre si os nossos pecados, aspas, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, fecha aspas, Isaías 53, verso 6. Deus precisa punir o pecado, e Deus puniu o pecado nele. E porque puniu nele o pecado, Deus permanece justo, veraz e santo, e pode dar-me perdão graciosamente. Esse era o único meio pelo qual um pecador poderia ser perdoado dos seus pecados. Se houvesse outro meio, Deus o teria adotado, mas não havia. O nosso perdão requeriria necessariamente a encarnação, a palavra fazer-se carne, e sua ida à cruz. Ele podia tê-lo evitado, claro que podia, porém se o tivesse evitado, não teria cumprido toda a justiça. Ele teve que sofrer o salário do pecado, teve que receber o castigo. Os homens o mataram, sim, mas ao fazê-lo estavam efetuando este propósito eterno de Deus. A morte do Filho de Deus é o meio pelo qual obtemos a nossa salvação.
Morreu para que fosse perdoados. Para fazer-nos bons, ele morreu. Cecil Francis Alexander. Aspas. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Fecha aspas. 1 Pedro 2, 24. A morte do nosso Senhor é o único meio de salvação, o único meio pelo qual até mesmo Deus pode perdoar-nos. É o único meio que permite que, aspas, ele seja justo e, ao mesmo tempo, justificador daquele que tem fé em Jesus. Fecha aspas. Romanos 3, 26. É isso que faz o cristão, homem ou mulher, compreender que o Filho de Deus morreu e teve que morrer por seus pecados a fim de ser perdoado. Os cristãos dizem com o apóstolo Paulo, aspas, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Fecha aspas. Gálatas 2, verso 20. Portanto, você realmente não orará a não ser que passe pela morte de Cristo, e isso deve adentrar a sua oração. Não há acesso a Deus sem cruz. Por seu intermédio, pelo sangue de Jesus, você é reconciliado com Deus. Entra no Santo dos Santos, sabendo que os seus pecados estão perdoados, sabendo que você é filho de Deus, sabendo que você é herdeiro da glória que aguarda todos os que pertencem a Deus.